no capítulo 51, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O versículo 11 diz: não me lance fora de tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Pode fechar sua Bíblia. Eu estou muito alegre de estar aqui nesta tarde para compartilhar da palavra de Deus junto com os irmãos. E para mim, desde o início do meu ministério, há 20 anos atrás, até o dia de hoje, quantidade nunca quis dizer nada para mim. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. E a pessoa que não pode faltar nesta noite, nesta tarde, nesse culto é Jesus, né? Se tivesse uma multidão aqui de 200, 300 pessoas e Jesus não tivesse, não teria sentido, não é verdade, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu me alegro, porque eu sei que Jesus está aqui nessa tarde. Aleluia. E eu vim com meu esposo Paulo para nos confraternizarmos nesse culto de ação de graça, né? Para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Deus tem dado aos seus servos. E também, particularmente, eu vim dar minha ação de graça também, porque eu tenho bênção, né? Pegar a carona aí com os irmãos, para agradecer ao Senhor as vitórias também que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. E muito, com meu coração muito alegre, a gente para meditar no Deus o qual servimos, né? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente. A onisciência, conhecedor de tudo. A onipotência, está todo o poder em suas mãos. A onipresença, ele é capaz de estar aqui, estar ali, estar além. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. Não é um Deus de gesso, não é um Deus de madeira, não é um espírito imundo que se manifesta dentro de um terreiro de macumba com mentiras, com ilusões, a cada dia afastando o homem da presença de Deus. Não é esse Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus criador do céu e da terra, o alicerce, a base, a estrutura deste mundo, o ser humano, aleluia, as aves do céu, as plantas, a vegetação, a natureza. Tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que dizem por aí que é rei, que é Deus, que é presidente, mas não existe nenhum que se compare a Jesus. Jesus, ele é único, ele é verdadeiro. E por isso nós estamos aqui nessa tarde rendendo graças ao seu nome. Porque dentro da nossa fraqueza, ele é a nossa fortaleza. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus, ele é especialista em trabalhar na fragilidade humana. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito na palavra dele que ele pega as coisas em Coríntios 26, capítulo 1, 26 e 27. Diz que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ele pega as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquele que se acha. Aleluia. Né? Eu sou soberbo, eu sou poderoso, eu faço e acontece. Não, só Jesus Cristo que faz e acontece. Aí ele vai lá no monturo do esterco, pega o homem, lava com o seu sangue, porque a palavra do Senhor diz que se o teu pecado for vermelho como a escarlata, ele tornará mais branco do que a neve. Ele vai lá no monturo, tira o drogado, o homossexual, a prostituta e faz sentar à mesa de príncipe. Oh, glória, é verdade. E aí, Jesus é tremendo, ele está aqui nesta tarde. Você crê nisso? Aleluia, sua mão e dê um glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu, essa semana, andei estudando um pouquinho a história do rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu andei estudando a história, não a palavra, a Bíblia, a história. A história do que aconteceu lá em Israel. E o pregador, ele ministrando ali, chamou muito minha atenção, porque ele disse na pregação que Davi, ele foi filho de um adultério. E aquilo chamou minha atenção, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso, que Davi tinha sido filho de um adultério. E ele disse mais, que
naquela época, Jessé, ele traiu a sua casa com uma mulher estrangeira. E daí gerou Davi. E agora Jessé ora a Deus para Deus livrar ele do pecado dele. E vai, clama ao Senhor para que aquele fruto fosse uma menina. Porque se fosse uma menina seria desprezado. Mas como foi menino, o menino tinha que vir para conviver com o seu pai. E conta a história, o pregador fazendo a ilustração ali da palavra, ele contando a história, que Davi chega, vai morar com o seu pai, e Davi foi uma criança diferente dos outros filhos de Jessé. Ele era filho de Jessé. Jessé não era o padrasto de Davi, Jessé era o pai de Davi. Mas Jessé tratava ele como um bastardo, como um filho bastardo. É tanto que quando Deus ele pega o profeta Samuel e manda que ele fosse até a casa de Jessé, Samuel chegou ali e apresentou logo os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab. Mas cadê? Você tem outro filho aí? Davi estava lá no pasto, o pastor dele estava distante. A família estava reunida na sala para saber qual era o propósito do profeta Samuel, mas Davi estava distante, ele não estava participando. E a Bíblia diz, e a história conta, que Davi estava sempre distante. Davi estava sempre excluído de tudo. E ali, o pregador falando que ele sofria muito com isso, pelo desprezo. A história de Davi não foi uma história de sucesso, de triunfo, entendeu? De uma vida bem sucedida da infância, filhinho de papai, não. Ele teve uma infância triste, filho bastardo, entendeu? Uma criança que sofreu muito, que foi muito humilhado pelos seus irmãos, entendeu? Os irmãos de Davi se alimentavam e pisavam no resto da comida para Davi comer o resto. E o pai de Davi, Jessé, ele chamava Davi, gritava, saía do pasto, virava as costas e chamava Davi de costas, porque Davi não tinha o prazer de olhar nos olhos do seu pai. E chamava o rei Davi, e Davi vinha ao encontro dele e perguntava o que era. Ele pegava o cesto de queijo ali e mandava que ele levasse para o campo de batalha, vai levar para os seus irmãos. E um dos sonhos de Davi, igreja, parece mentira, mas pode pesquisar isso que eu estou lhe falando. Um dos sonhos de Davi era comer queijo. E ele pegava aquele cesto de queijo, ia levar para os irmãos no campo de batalha, mas ele não pegava nenhum. Ele era obediente ao extremo, levava ali, supria a fome dos seus irmãos e voltava. E grande foi o sofrimento de Davi, uma criança que não era bonita, de boa aparência como seus irmãos, não era forte, não era preparado. Outro sonho de Davi era ser soldado do exército. O sonho de Davi era ser soldado do exército ao qual seus irmãos pertenciam. E você observa aí, com essa pequena história que eu pesquisei e trouxe para os irmãos, que a gente costuma falar assim, um rei Davi, um rei bem sucedido, um rei famoso, a organização política daquele homem já vem de 3 milênios para cá e permanece. Para você ver a organização daquele país que ele pertenceu, que começou com ele. A maior potência política e militar começou com ele. Ele reinou naquele tempo, ele fez história e permanece até o dia de hoje. Para você ter ideia da bênção de Deus que foi na vida daquele homem. Veio a descendência até os dias de hoje. Então assim, mas como foi o começo? Como foi a história? De onde veio? O que foi que aconteceu com aquele menino? Por que Deus escolheu ele? Porque Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as grandes. Glória a Deus do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, frágeis, incapazes. O tempo passa, não estudei, não me capacitei. Louvado seja o nome do Senhor, que o irmão ali está de posse da vitória. Mas cada um que está aqui tem a sua história. Da infância, seus traumas do passado, que a mãe desprezou, que o pai desprezou, que ninguém compreendeu, que alguém humilhou, que alguém pisou, que não conseguiu seu objetivo na vida, que eu queria ser isso, que eu queria ser aquilo, mas eu não consegui, estou aqui e agora que nesta tarde o Espírito Santo de Deus te visita para mudar o percurso da tua história. E se você crê nisso, levante sua mão e dê um glória a Deus. Glória a Deus. Porque aquilo que você não conquistou no passado, o Espírito de Deus é especialista nesta tarde de
visitar a tua vida, criar uma situação para te abençoar. Porque eu sou prova disso. Deus criou situações para me abençoar. Jesus mudou? Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Aleluia. E isso me chamou a minha atenção. As coisas desprezíveis deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você para observar a história dele, o que ele passou, o momento de humilhação, o momento de angústia, louvado seja o nome do Senhor. Quem diria que ele ia ser rei de Israel? E a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele é o homem segundo o coração de Deus, se um pouco mais de tempo à frente ele pecou contra Deus? Dois pecados gravíssimos Davi pecou contra Deus, que foi o adultério e foi o homicídio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este homem que foi tão humilhado na infância, Deus levantou ele e agora ele vai e peca. Homicídio, adulterou, desejou a mulher do próximo. O que está acontecendo com ele? O que foi que aconteceu que chamou? O que ele tem que chamou a atenção de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 10, que ele se humilhando a Deus, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora de tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Porque mediante ao pecado, a falha daquele homem, mas ele se arrependeu do seu pecado. E a Bíblia diz que se você se arrepender do seu pecado, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, o Senhor tornará mais branco do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se arrepender verdadeiramente nesta tarde, o Espírito de Deus vai adiante de você, endireita os teus caminhos tortos, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e te diz assim: olha, eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que você serve, igreja. Dê um glória a Deus aí para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu a igreja para dar glória a Deus. Muitos não gostam, mas eu acredito que você de boca fechada não recebe nada. Mas no momento que você se prontifica a abrir a sua boca, mesmo fraco, mesmo angustiado, quando você se prontifica a abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, a glória sobe, mas a glória desce. A tua glória sobe, a resposta desce. A tua glória sobe, o milagre desce. Porque esse é o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem pecou, adulterou. Sobre ele tinha o peso do pecado. Os inimigos de Davi querendo matar ele, acabar com a vida dele. Aleluia. Eu acredito que não só pela questão que ele pecou e adulterou. Esse foi o motivo que os invejosos pegou, aderiu ali e disse assim: agora é a oportunidade que temos de acabar ele. Porque ele não era um homem bem sucedido, o rei de Israel. O homem que outrora era um filho bastardo, a criança humilhada, agora passou a ser rei de Israel. E a inveja era tremenda na vida daquele homem. Até mesmo o próprio rei Saul sentiu inveja de Davi. Davi não tinha nem assumido o reinado ainda, ele já sentiu inveja de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele sentiu inveja de Davi, por quê? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. O trono era dele. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de alguém que ele não conhecia. Quando o profeta Samuel chegou para ele e disse assim: olha, Saul, tu vai lá na cidade dos Amalequitas, tu destrói tudo lá, faz conforme Deus mandou. Tu não traz criança, tu não traz boi, tu não traz vaca. Deus não quer nada daquela terra. São um povo inimigo de Deus. Tu vai lá e destrói tudo. Ele chegou lá, fez o serviço pela metade, voltou e trouxe os animais para sacrificar a Deus. Imagine só, para sacrificar a Deus. Algo que Deus tinha por amaldiçoado. Aí chega lá, vai sacrificar aquele negócio a Deus. Aí a voz de Deus brada do alto céu à terra e diz: olha, eu não me agrado do sacrifício. Aleluia. Eu me agrado da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me agrado de sacrifício, eu me agrado de obediência. Muitos por aí estão dando até casa para Jesus. Casa, carro. Jesus, eu te dou isso e tu me dá aquilo. Jesus, eu te dou isso e tu me dá aquilo. Não é assim não, meu irmão. As pessoas modificaram o plano da salvação. Igreja hoje passou a ser comércio.
Passou a ser uma empresa. Vamos lá, vamos fazer nosso voto. É uma fé que para mim não é louvável, que é algo material, é algo terreno. A Bíblia diz que as riquezas desse mundo, a traça e a ferrugem vai consumir. E o que nós temos, a garantia que temos é o direito de uma vida eterna, de uma vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Senhor, olha, eu me agrado da obediência e não do sacrifício. Perdeu o reinado. Ele ficou tão perturbado porque perdeu o reinado, que lá vai ele visitar a feiticeira. Muitos são assim. Deixa de ouvir a voz de Deus. Não, eu vou na cartomante, eu vou no feiticeiro, eu vou no macumbeiro. Não, tem que ter um jeito para a minha vida. É culto de ação de graça, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de agradecer a Deus pelas vitórias. Mas esta é a verdade que nós vivemos no nosso dia a dia. E eu tenho que falar a verdade. Deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de A, de B, de C, da vizinha endemoniada, do parente que não tem Jesus. Mas não escuta a voz de Deus. Que andará para que andará Aleluia. Escute a voz de Deus nesta noite. Eu não sei como está o seu estado espiritual. Eu não sei se você está triste, angustiado, pensando em desistir. Eu não sei como é que você está nessa noite, já é noite. Louvado seja o nome do Senhor com o teu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Fala com Deus aí, aonde você estiver, e diga assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença. Saul foi procurar a feiticeira. Davi foi chorar nos pés de Jesus. Olha aí, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, o pecado está conosco. Somos imperfeitos. O pecado está conosco. Somos filhos da condenação. Se não fosse o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Pecar, todos nós pecamos. Quem somos nós para apontar A, B, C e D? Todos nós temos falhas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nos justifica nesta noite, aqui neste culto de ação de graça, é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E quando você, como homem e como mulher, chega diante de Deus e diz assim: olha, Jesus, eu andei no lamaçal do pecado até o dia de hoje, mas a partir de hoje muda a minha história, muda a minha vida, muda o percurso da minha história. Aí você vai ver o que Deus vai fazer por você. Jesus mudou. O irmão cantou aqui que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Jesus mudou. Ele é o mesmo, ele permanece fiel. Nós mudamos todos os dias. Tem dias que estamos alegres, tem dias que temos fé, tem dias que murmuramos. Nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Mas ele é perfeito e ele permanece fiel para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós paramos e reconhecemos, o segredo é reconhecer. Você reconhece quem você é? Quem você é? Você já parou para observar dentro de você? A Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo. Quem você é? Quem eu sou? O que eu preciso fazer para ter o Deus de Davi na minha vida? O que eu preciso fazer para daqui a 6 meses estar dando o meu culto de ação de graça? Pela libertação do meu marido, pela libertação do meu filho, pelo meu filho que se formou, pelo meu marido que recebeu uma bênção. E aí, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então é tempo da gente parar, refletir, analisar e saber que sem Deus nós não somos nada. Quem somos sem Deus? Nós não somos nada sem Jesus. Não existe outro caminho, é só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Jesus, ele quer abençoar. Olha, o interessante é que o prazer de Deus é abençoar o seu povo. O prazer de Deus é manifestar a sua glória no meio do seu povo, é abençoar, é quebrar o jugo de Faraó que se levanta todos os dias contra as nossas vidas. Mas o povo não quer. Aleluia, Deus. O povo não quer. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, Deus ele vai separar um povo no meio do seu povo para fazer a diferença. Nós que estamos aqui nessa tarde, fazemos a diferença. É um povo no meio do seu povo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer parte desses poucos escolhidos. Você quer, igreja? Dá um brado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é servir Jesus. Bom, louvado seja o nome do Senhor, é estar aqui nesta noite. Nós poderíamos estar num forró, né? Como se diz.
num pagode, tomando cerveja e churrasco, mas é uma alegria mentirosa. É uma alegria passageira, onde que só quem usufrui disso é a nossa própria carne e Satanás, que vive de iludir a humanidade, dizendo que são prazeres maravilhosos, onde não são. Louvado seja o Senhor, são algo passageiro que fica aqui, vai ficar aqui. Mas o que nós estamos buscando aqui nessa tarde, nesse culto de ação de graça, é agradecer a Deus as vitórias e saber que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja que está aqui reunida, glorificando e exaltando o seu nome. Louvado seja Deus. O mundo não tem nada para nos dar. O mundo é só ilusão, é só mentira, é só adultério, é só prostituição, é só disse-me-disse, fofoca e tudo que não presta. E quando eles nos escutam falando assim, eles dizem que somos hipócritas e mentirosos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não importa, mentiroso, hipócrita ou não, eu vou morar no céu. Porque quem me justifica é o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nos justifica é o sangue de Jesus, que está aqui nessa tarde para guerrear as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração aí, igreja. Feche os teus olhos. Aleluia. Deus de maravilha. Que andará para sul, que andará manassu como de que andará para sul, de que andará para sul, como que andará para sul. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu te apresento a tua igreja que aqui está. Gratos somos a ti, Senhor Jesus, pela vida deste jovem que conseguiu, Senhor Jesus, finalizar o seu curso, ó Pai. Em nome de Jesus, sabemos que os teus projetos na vida dele é coisa grande, meu Deus, é coisa grande para o futuro. Muito o Senhor vai fazer ainda através desse moço dentro das faculdades. Ó Deus querido, por onde ele passar, o Senhor vai com ele na frente, abrindo portas que não se fecharão. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite por essa oportunidade, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos reuniu aqui para trabalhar nas nossas vidas de uma forma diferente e especial. Meu Deus querido, aleluia. Os prazeres do mundo irão passar, mas a tua palavra é eterna, é fiel, é verdadeira. E a tua palavra diz, meu Deus querido, a tua palavra diz que o povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, sara esta terra, meu Deus, sara a terra que é o nosso coração, nos fortalece, nos ajuda para que a gente possa estar firme, constantes na tua presença, meu Deus querido, e fazer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vai fortalecendo, Jesus, vai fortalecendo nesta noite os teus filhos, as tuas filhas, nos cobre com o teu sangue. Muito obrigado, Jesus, por essa tarde de vitória, por essa tarde de renovo, por essa tarde maravilhosa, Senhor, neste culto de ação de graças. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nesta tarde. Em nome de Jesus, ó Pai, alegra o nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, já te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ouvir com a permissão dos irmãos. Ele está ruim da garganta. Então, amados, obrigado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a vitória é nossa, viu? Debaixo do sangue de Jesus. Amém.